Cuidado com os lugares que você visita. Os portais para o além podem estar onde menos se espera. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Assista o vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, deixe o seu like. Isso ajuda demais o canal a continuar existindo. O relato de hoje foi enviado pelo nosso amigo Carlos Alberto Ferreira, de Vila Velha, Espírito Santo. Eu sempre acreditei em espíritos e fantasmas. Também, eu achava que se algum dia eu encontrasse um, eu não ficaria muito assustado. Eu estava certo sobre a primeira afirmação, mas totalmente errado sobre a segunda. Eu juro, cada palavra dessa história é verdadeira. Era o verão de 1996 e eu tinha acabado de acabar o colegial. Era um dia ensolarado e alguns dos meus amigos e eu decidimos dar umas voltas nas estradas que estão quase abandonadas que rodeiam a nossa cidade. Isso era algo normal, já que não se tinha muita coisa para fazer nessa cidade tão pequena. Eu estava dirigindo e os meus amigos Rafael e Pedro estavam comigo. Não era incomum para mim esquecer do mundo e apenas dirigir. Eu sempre falei, se você não sabe onde está e não se importa, então não está perdido. Era fácil se perder, pois a maioria das estradas não tinham nem placas. Depois de mais ou menos uma hora, nós estávamos bem afastados da cidade, em uma comprida e fina estrada de terra com campos que iam até além da visão dos dois lados. Após alguns minutos na estrada, nós vimos uma casa de fazenda de 2 andares, sozinha naquela imensidão toda, a uns 50 metros da estrada. O mato em volta da casa estava alto e quase que não dava para ver a via de entrada. Eu estava curioso, então dirigi até ela, já que parecia abandonada e não tínhamos nada melhor para fazer. Enquanto eu ia chegando mais perto da casa, dava para perceber melhor os detalhes. A varanda da frente estava quase que intacta e a porta estava pregada com tábuas para prevenir a entrada de alguém. Apenas algumas das janelas estavam inteiras e as folhas de madeira estavam com a tinta branca já toda lascada. O meu amigo Jair falou que a casa parecia ter saído de algum filme de terror, que era meio tétrica, então eu sugeri que a gente entrasse para dar uma olhada. Eu me considero um homem corajoso. Cresci como um filho de um respeitado oficial do exército e agora condecorado oficial da polícia da cidade. Eu fui ensinado a não ficar facilmente assustado ou intimidado e que há uma explicação lógica para tudo. Só que tudo isso estava para ir por água abaixo. Levou cerca de uns 10 minutos para convencer os meus amigos a entrarem comigo na casa. Era cerca de 4 horas da tarde e o sol ainda brilhava forte. Finalmente, todos nós criamos coragem e fomos em direção da porta de trás. Foi só encostar na porta que ela abriu completamente. Era a casa nos dando as boas-vindas. Foi só entrarmos que eu senti a atmosfera mudar completamente. Parecia que o ar estava mais pesado, mais grosso. Era quase como se o ar pegasse você. A porta de trás abria para um curto corredor. O corredor abria para uma cozinha na direita e na esquerda tinha uma porta. Ela estava posicionada de um jeito que você tinha que passar por ela para poder abri-la, pois ela fechava o corredor caso estivesse aberta. Quando todos nós passamos pela porta, eu abri e tinha um escuro porão atrás dela. Eu pensei que estava terrivelmente frio para um dia tão quente de verão, mas tinha algo de estranho sobre ele. A escada que descia tinha sido cortada ou quebrada depois do 3º degrau de cima para baixo. Era escuro porque não tinha janelas nele, e eu não conseguia ver o chão. Parecia que não tinha fundo. Eu não dei muita importância para ele na hora, então eu fechei a porta firmemente. Só depois eu me dei conta de que eu não deveria ter feito isso. Enquanto passávamos pela cozinha e íamos para a sala de jantar, que depois abria para a esquerda para a sala da frente, nós notamos mais uma coisa estranha na casa. Ela estava totalmente mobiliada. Mesas, cadeiras, poltronas, sofá e até um velho piano. Meus amigos insistiram para irmos embora, falando que tinha gente morando lá ainda. Eu falei que tinha muito pó no piso de madeira e as nossas pegadas eram as únicas. Eles estavam com uma sensação ruim, mas eu estava curioso. Então eu falei que iríamos embora assim que víssemos o 2º andar. E foi então que a coisa ficou estranha.
O pé da escada ficava bem na frente da porta de entrada. Nós subimos e acabamos em um corredor estreito com 4 portas, 2 de cada lado, com 3 fechadas. Eu abri a primeira porta da direita e entrei, enquanto os meus amigos foram ver as outras. Esse quarto estava na porta da frente da casa e estava bem iluminado por 2 grandes janelas. Não havia nada no quarto, exceto um gaveteiro, e tinha um buraco no chão do lado dele. Era do tamanho de um pneu de carro e dava para ver claramente o primeiro andar por ele. Eu cuidadosamente me ajoelhei para ver através dele e foi aí que aconteceu. O ar ficou tão pesado que quase não dava para respirar. E eu fiquei com esse sentimento terrível de que eu não estava ali sozinho. Então eu ouvi esse som que eu nunca vou me esquecer, vindo do pé da escada, e só de lembrar agora, a minha pele arrepia toda. Primeiro começou com um som estranho, de bocejo, e foi se transformando. É meio difícil de explicar, numa espécie de gargarejo gutural que aos poucos foi ficando mais alto. Minhas mãos e meus pés gelaram, e o meu coração parecia que ia explodir no meu peito. Durou por cerca de uns 5 segundos e então parou, ecoando pela casa inteira. O medo que cresceu em mim me fez levantar e sair correndo para fora daquele quarto mais rápido que um raio. Quando eu saí, dei de cara com meus 2 amigos que, pelo olhar nos rostos deles, ouviram a mesma coisa que eu. Nós voamos escadaria abaixo, e quando chegamos no andar de baixo, eu notei algo que gelou meu sangue. As pegadas que nós tínhamos feito na poeira tinham sido limpas por algo que parecia ter sido arrastado pelo chão. Começou ou acabou no pé da escada e seguia o exato caminho que nós tínhamos feito desde a porta de trás, só que não ia até a porta. Ia e passava a porta do porão, que agora estava aberta. Eu estava quase em lágrimas, com medo e relutante em alcançar e fechar a porta que estava bloqueando a nossa única e tão necessária saída. Enquanto eu esticava a mão, eu sentia essa terrível sensação de maldade, como se algo fosse sair da escuridão do porão e me puxar lá para dentro. Eu choramingava feito um cachorrinho assustado, enquanto eu fechava a maldita porta do porão e saía correndo pela porta de trás. Eu nunca parei para ver se os meus amigos estavam atrás de mim. Tudo que eu podia pensar era que meu carro não ia pegar, como nos filmes de terror, mas ele pegou de primeira, e assim que eu engatei a marcha e os meus amigos pularam dentro dele, eu voei de lá, como se as nossas vidas dependessem disso. E até onde eu sabia, as nossas vidas dependiam realmente disso. Demorou um pouco até acharmos o caminho de volta até a cidade, e durante toda a viagem, não mais do que 5 palavras saiu da boca de ninguém. Nós raramente falamos sobre isso, mesmo agora, depois de todo esse tempo. Eu contei para algumas pessoas aqui e ali ao passar dos anos e ninguém realmente acredita em mim. Alguns amigos tentaram me fazer levá-los para o lugar e mostrar a casa, mas eu acho que eu não poderia encontrar a casa de novo, mesmo se eu quisesse. Mas eu não quero encontrar de novo aquela casa. Na verdade, o que eu quero mesmo é esquecer que um dia isso aconteceu comigo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de que sua inscrição é muito importante e nós precisamos dela para continuar produzindo conteúdo. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e até um próximo vídeo.